Aquele caso que ocorreu envolvendo a sola vermelha do sapato Labutin. Envolveu perícia nesse caso? E me diz uma coisa, esse tipo de perícia tem muita demanda? Olha, eu já tive amiga minha que é administradora, que quando ela foi pro emprego novo, toda hora ela ia no banheiro. Aí acho que devem ter achado que ela tava com algum problema, porque ela não sabia fazer aquele tipo de planilha e ela ficava procurando no Google. Outra coisa, perguntaram aqui sobre aquela música do Late Coração. Você acha que tem mais perícia judicial ou assistência técnica nessa área? Gente, vamos lá, tô aguardando o Cassiano. E já vai mandando suas dúvidas, porque eu tenho muitas dúvidas sobre essa área, porque é uma área que eu não conheço. Aliás, não conhecia, né? Até conhecer o Cassiano. Na verdade, eu já tinha visto sobre essa área, eu tinha visto lá no TJ, tinha o hall de peritos. E aí eu vi perito em marcas e patentes, eu falei, que loucura, como é que é isso? Né? E aí eu conversando com o Cassiano, ele é perito nessa área, falei, vamos marcar uma live para o pessoal entender mais sobre essa área, como funciona essa perícia. Olha só, a Carol colocou aqui, essa área é muito usada no Fashion Law. Olha só, muito bacana isso. Para quem pensa em lidar com moda, olha só que legal essa área do Fashion Law, é o direito na área de moda. Assim, gente, tem tantas áreas, tem tanta coisa interessante. E principalmente uma perícia nessa área, que é para estabelecer qual marca qual é a patente daquela marca, então é muito bacana. Tudo bom, Cassiano? Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Tudo jóia. Gente, o Cassiano, ele é advogado e é perito em marcas e patentes. E, Cassiano, me conta um pouquinho mais sobre essa área. Aliás, primeiro deixa eu me apresentar também pro pessoal. Eu sou a Jaqueline Tirotti, sou perita em documentoscopia para os seguidores do Cristiano, que ainda não me conhecem, do Cassiano, que não me conhecem. Então, eu sou a Jaqueline, sou perita em documentoscopia e hoje a gente vai falar sobre perícia em marcas e patentes. Diga aí, Cassiano, dá um oi pro pessoal. E aí, tudo bom? Beleza, pessoal? Aqui que acompanha a Jaqueline, como é que estamos? Bom, hoje falar aí de uma coisa aí, de uma perícia que não sei se o pessoal está muito acostumado a ver, mas é uma coisa que é mais específica, né? Acho que... Sim, super específica. E daí, bom, imagino que o pessoal tenha dúvidas, queira saber um pouco mais, e realmente, que eu sou suspeito para falar, né? Eu sou muito fã, eu acho fantástico a minha área. Então, sim, não, a primeira vez que eu conversei contigo, você é apaixonado pela área. A primeira vez que eu vi sobre essa área foi no cadastro do TJ, que eu vi que existia uma área chamada perícia em marcas e patentes. Eu falei, como é que funciona isso? Eu não sabia nada da área, até conversar contigo e você me contar um pouco sobre essa área. E agora a gente vai contar pro pessoal como funciona. Primeiramente, vamos falar o que é marca, o que é patente. Primeiramente, a gente precisa entender qual é o objeto dessa perícia, né? Eu até já adianto, o dia a dia de perícia em propriedade industrial, pelo menos a grosso modo falando, é patente. É o que mais exige, o que mais demanda lá no escritório. Mas até já adianto aqui pro pessoal, quando estou num caso de marca, não sei o que fazer, não sei onde me socorrer, eu vou lá e faço uma perícia, né? Vai que tem um perito que decida a meu favor. Então tudo isso aqui a gente vai falar ao decorrer aqui dessa live, de outras perícias que fogem patente e desenho industrial, são as duas matérias que mais demandam perícia. Mas claro que em marca, em segredo de indústria, em indicação geográfica, tudo pode ter perícia também. Mas aí tem questões que a gente tem que ver, né? Porque até a Jaque, posso chamar de Jaque, tudo bem? Pode, lógico. A Jaque aqui sabe bem que existe a diferença da perícia entre a questão do direito material e o que é o direito de perícia mesmo, o que o perito tem que decidir, né? E são coisas bem polêmicas até na nossa área, mas é aquele negócio, quando eu vejo que o direito material às vezes não está me socorrendo, eu vou lá e peço uma perícia e vá que o juiz defira e vá que o perito produza uma prova a meu favor, né? Então, até para quem está nos assistindo aqui, saber que às vezes tem coisas que não exigem tanta demanda técnica em si da função, da especialidade do perito, mas que exigem
conhecimentos da propriedade industrial em si. Então, isso é muito bom o pessoal ter essa noção da matéria da área de propriedade industrial. Uhum. E na área de marca geralmente é visível, né? Pelo que eu estudei um pouquinho sobre o caso, sobre essa área, a marca seria mais, por exemplo, algo visível. Não daria para ter, por exemplo, som, algo que não é uma coisa visível, né? Por exemplo, fragrância, sons que não são visíveis, não seria marca, né? Exatamente. Um exemplo que eu gosto muito de dar na minha consultoria em propriedade industrial, que é a mentoria que eu dou, é o seguinte, que está lá na lei, exatamente. A marca, ela registra os sinais visualmente perceptíveis, que são visíveis. Mas existem marcas que são fragrâncias, marcas que são sons. O exemplo, para mim, mais didático que tem. A gente vai no cinema, a gente fecha os olhos quando está começando o filme e escuta... A gente está de olho fechado, a gente sabe que é propaganda do Inicial Fox. Então, porque é uma marca deles já, que é um som, não é um sinal visualmente perceptível. E o que acontece? No Brasil, eles não conseguem registrar isso. Tem, por exemplo, a Globo, ela registrou Plim Plim para tentar registrar o som que é uma marca dela, né? Um sinal dela. Sim. Mas já como não é um sinal que é por o NPI, como a nossa lei, na verdade, ela não aceita o registro de marca sonora, ela tenta produzir de uma forma visualmente perceptível, Plim Plim. Então ela tenta outros meios de proteger o som, né? Nem que seja descrevendo ele. Mas é bem interessante isso, porque junta com outras perícias. Por exemplo, quando eu estava vendo sobre a marca, falou essa questão de não poder ser um som, porque não era visível. Mas, se você pegar o espectrômetro do som, você consegue transformar aquele som que não é visível em algo ali que você consegue colocar ali como uma coisa visível, né? Porque você vai ter ali como que funciona aquele som por meio do espectro dele. É uma alternativa, né? Só que o grande lance que a gente tenta com esses meios de proteção é tentar uma proteção do que seria o som em si. Então, por mais que... Isso eu acho que seria um grande objeto de perícia, né? Discutir, por exemplo, nesse caso do espectro, no caso que eu dei da Globo, seria casos que a gente estaria descrevendo uma marca que a empresa usa, ou seria um caso que a gente estaria apenas tentando proteger uma coisa que não é visualmente perceptível, então não é objeto de proteção? Se eu sou perito, eu ia julgar ao desfavor. Eu ia falar, não, tá tentando de alguma forma reproduzir uma coisa que não é protegível por lei. Então, não considero isso como uma marca visualmente. Nossa, bem interessante. Saiu seu som. Alô, eu estava recebendo uma ligação. Tu pode ter uma interpretação contrária, então, como a gente pode ver, é muito discutível, é perícia em propriedade industrial. A propriedade industrial é muito discutível, né? Então a gente vai passando aqui na live, fala de casos de patentes e tudo mais, e a gente pode ver tudo isso. É muito recente essa parte dos registros, ou tem muitos anos? Porque, pelo que eu observo, é uma coisa recente, não é tão antiga, né? Como boa parte do direito. Sim, parece recente, mas na verdade a propriedade industrial ela já vem no Brasil há muitos anos sendo discutida, né? Pra ter noção, hoje eu dei uma aula sobre evolução histórica e legislativa lá dos princípios constitucionais. E nessa aula eu abordei que desde 1809 já se teve um alvará falando de patentes. O Brasil, ele foi um dos aderentes signatários do protocolo da Convenção da União de Paris, que é um tratado assinado de propriedade industrial, assinado em 1882. 89 foi a vigência dele. Mas... já tá antigo, então. Eu pensei que fosse um pouquinho mais recente, em razão da gente ter... Só que, assim, os registros, hoje em dia, a gente tá tendo uma popularização, né? Acho que o pessoal tá pensando mais em proteger, em registrar a sua marca. Ultimamente, a gente tá tendo um movimento de cuidado da marca, né? Não sei se é impressão minha ou se está acontecendo mesmo. Tem acontecido cada vez mais, e graças a Deus. Graças a Deus que a gente está dando agora valor a isso, né? Porque antigamente, até
uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é essa visão que a gente tem que ter de país de terceiro mundo, né? Com todo respeito ao Brasil, com todo respeito ao nosso desenvolvimento. Mas o que acontece? Hoje a gente não disputa mais por manufatura, por matéria-prima, né? Hoje o que vale mais? Eu tenho uma fábrica que fabrica 1000 carros ou eu tenho um motor do carro, a patente do motor do carro. Tendo a patente do motor do carro, eu vou lá na Índia e ponho lá os indianos a fabricarem meu motor. Sim, e aí, assim, você consegue cadastrar aqui no Brasil e colocar isso pro mundo? O que acontece? A proteção é nacional. Então, uma marca é registrada nacionalmente, uma patente é patenteada nacionalmente. Então, quando se requer a patente, é importante você ter noção quais os países que a gente vai fazer a patente. A gente vai fazer a patente nos Estados Unidos, na Irlanda, no Japão. Então, eu tenho que ir lá e fazer patente nesses países para eu ter proteção. Porque senão não se tem a proteção nesses países. Entendi. A patente é mais de criação, né? Então, seria invenção, enquanto que a marca são sinais, são símbolos, é mais a parte visual. Isso. Então, a diferenciação aí de marcas e patentes, que é bem interessante, pouca gente sabe. E até a Carol fez uma contribuição aqui para a live, achei muito interessante. Aquele caso que ocorreu envolvendo a sola vermelha do sapato Labutin. Envolveu perícia nesse caso? Você tá sabendo? Não conheço esse caso da sola. Acho que a mulherada que sabe mais desse, hein? Não é. Marca francesa chamada Louboutin. E ela, assim, uma das características do sapato Louboutin é a sola vermelha. O solado vermelho, não sei se você já viu, assim, a mulherada que usa sola vermelha é um sapato de mais de 4 mil reais, um sapato caríssimo. E algumas fábricas começaram a colocar ali a solinha vermelha no sapato, porque é um símbolo, é algo bonito, assim, fica bonito, porque já na marca da Louboutin ele já usava, e muitas marcas tentaram copiar, mas a Louboutin fala que isso aí é uma característica da marca, então teve uma discussão aí sobre isso. Eu também não tô sabendo muito bem. A Carol é que tá mais ligada, assim, que ela fez moda, né? Então ela entende tudo disso. Então ela já fez até uma coisa para a minha irmã. Aí por isso que eu já sei tudo dela. O ideal seria eu ler os autos do caso, ler a petição inicial para entender o que tá acontecendo. Mas ao meu ver... uma live sobre isso. Então, podemos fazer uma live sobre isso. A gente vai fazer essa live do Louboutin. Se tiver perícia, então, sensacional. Então vamos lá, qual a diferença? A gente já falou da diferença entre marcas e patentes. E o que é a perícia na propriedade industrial? O que seria essa perícia? Fala um pouquinho sobre essa área. Bom, a propriedade industrial é um ramo da propriedade intelectual. A propriedade intelectual envolve direito autoral, propriedade industrial e sui generis. E dentro digamos, direito autoral, direito do autor, direitos conexos, direito de programas de computador, sui generis seriam conhecimentos tradicionais, modificações genéticas de plantas, que mais é sui generis mesmo? Circuitos topográficos, que é uma coisa, os circuitos de um programa de computador, que é uma coisa mais complexa. E a propriedade industrial, que é o que eu costumo falar lá na página, que é o que eu vejo no meu cotidiano mais corriqueiramente, que é o registro de uma marca, uma patente, o desenho são registros de marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, que, digamos, por exemplo, a marca Champagne. A marca Champagne, ela não é apenas uma marca, ela é uma indicação geográfica, que indica a procedência do espumante, que vem da região lá de Champagne, na verdade, origem. Que se divide por isso... Champanhe, é bem interessante isso. O pessoal fala assim, eu comprei um champanhe da Itália. Não, gente, se é da Itália é Prosecco, mas não vai ser champanhe. Não vai ser champanhe. É só francês, porque champanhe fica na França. Exatamente. Então, exatamente. E é uma indicação geográfica daí, que se refere à localização das uvas, champanhe e tudo mais, do modo de produção do espumante. E daí a gente também tem segredos de indústria, que são muito interessantes, a gente falar perícia de segredos de indústria. O que é segredos de indústrias? Segredo de indústria é o seguinte, ele não é um objeto de patente, mas ele é uma coisa que eu tenho na minha empresa, que eu guardo e que tem um nível técnico que se difere daquilo que já é usual.
mas eu não tenho objeto de patente disso. O exemplo, assim, acho que mais didático impossível. Fórmula da Coca-Cola. Todo mundo fala patente da fórmula da Coca-Cola. Não tem. Se tivesse, já teria caído no domínio público. Mas ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola, em tese, é um segredo que é protegido como um segredo de indústria. Porque, por exemplo, a Coca-Cola guarda 7 chaves de segredo a fórmula dela. E para configurar essa revelação de segredo de indústria, teria que um funcionário da Coca-Cola revelar ela para Pepsi, digamos, ou um contratante, né, um terceirizado, revelar essa fórmula. Então tem essa específica proteção da matéria de segredo de indústria. E daí tem concorrência desleal também, que é um pouco diferente do direito de marca. Concorrência desleal é eu cometer atos de concorrência, como o próprio nome fala, né, que seriam desleais. Digamos, eu prestar uma falsa afirmação do meu concorrente, pegar o produto do meu concorrente, a embalagem do meu concorrente e botar um produto adulterado dentro. Então são coisas assim que daí se protege por concorrência leal dentro da propriedade industrial. Então é isso que engloba a propriedade industrial, esses 6.7 pontos aí. Nossa, então isso aí é bacana também. Esse segredo vale muito dinheiro, né? A fórmula da Coca-Cola. No caso da perícia nessa área, quais são os objetivos de uma perícia dessa área? O que a gente tem de objetivo? Provar o quê? Provar que determinada característica, determinada coisa de tal marca. Como que funciona o objetivo desse tipo de perícia? É que tem que definir qual é a primeira matéria que se cai a perícia, né? Até falando, o mais comum é patente. E o que a gente mais vê, o que a gente mais faz lá no escritório, que a gente sabe que os nossos colegas da área também fazem, é perícia do seguinte: a Jaque produz um produto e eu tenho uma patente, e eu vejo que esse produto da Jaque tem as características da minha patente. Eu entro com uma ação pedindo que a Jaque pare de usar, e daí se nomeia um perito para conferir se os produtos realmente são iguais. Então é bem legal, pode, digamos, ser um produto químico, pode ser um produto elétrico, um produto mecânico, enfim, um produto metalúrgico, e tudo isso, um perito, de acordo, e até mais adiante, vamos falar de quem pode ser perito e tudo mais, tudo isso envolve os conhecimentos do perito. O que ele vai analisar? Os produtos são iguais mesmo, mas aí que tá, tem uma coisa que é muito importante, o perito ele tem que saber ler a patente. Ele tem que saber entender o que a patente protege, e daquilo que a patente protege, o que está descrito no produto, quais são as características do produto do concorrente que está supostamente fazendo uma reprodução do produto, uma reprodução da patente, né? Então isso é muito importante. Aqui até falo, mais adiante eu posso citar alguns casos, mas se o perito não sabe disso, né, ele não consegue ler a patente, ele fica muito à mercê do advogado. Muito advogado. Eu falo por causa do escritório mesmo. Descrever também aquele produto que está sendo questionado. Então questiona-se produto, né? Por exemplo, um determinado produto é questionado se ele se enquadra em cada patente. Então, se as características do produto do réu, digamos, nesse caso clássico, então entra com uma ação pedindo para que pare, a gente chama ação de abstenção de uso de patente, geralmente acumulada com indenização, dano material e dano moral. Nessa ação tem que identificar se o produto do réu ele tem as características da patente do autor, entendeu? Então, para citar pra gente, tem vários. Tem casos bem legais. Eu vou citar um dos casos que eu mais gosto, que eu comento, brinco. É o seguinte: o nosso cliente ele tinha uma caixa e ele tinha uma patente que era o lacre da caixa, em que a gente botava o lacre e fechava a patente. E fechava a caixa. E a característica do lacre, até descrita na patente, era de ele ser inviolável, porque ele fechava por dentro tu colocava aqueles lacrezinhos, sabe aqueles lacres de mala, de viagem? Tu colocava ele por dentro, de modo que a parte que prende fica embaixo da caixa. Então fica inviolável, entendeu? Porque alguém poderia ir lá, cortar o lacre, botar um outro lacre e daí tipo, e trocar e já era, né? Isso acontece, já como o lacre ficava por dentro, daí poderia se ver se a pessoa abriu o lacre ou não. Então, o que acontece? Para ele fechar por baixo, então a característica da patente principal era essa, era a questão do fechamento do lacre. Né?
E daí na perícia, a gente... O que aconteceu? Esse era um processo muito antigo do escritório, né? Um processo que tinha sido ajuizado, acho que em 2003, 2004, né? Tava ainda no colégio. E quando chegou em mim para acompanhar a perícia, tinha sido apreendido um exemplar da caixa para fazer perícia. Né? Um exemplar da caixa do concorrente. Só que, como eu falei, quem apreendeu a caixa tinha sido um outro advogado que tinha trabalhado no escritório há uns 10 anos atrás. Nossa. Então a gente não sabia como é que era a parte outra. Ninguém sabia no escritório, né? Porque ninguém tinha visto esse advogado fazer a apreensão. E o que acontece? O grande lance dessa patente da caixa era a questão da protuberância que se tinha, né? O termo técnico, que ele era caído e daí permitia fazer esse encaixe do lacre. Uhum. E lá no escritório, geralmente quem faz as reuniões de perícia é o meu irmão mais velho, que ele é técnico e tudo mais, ele está se formando em engenharia, tem curso técnico em metalúrgica, enfim. Então ele geralmente, e ele faz as redações da patente também, então ele é um técnico de patente, ele que geralmente faz as perícias. Só que nesse caso aí ele não pôde ir, eu que tive que viajar para acompanhar a perícia. E daí, eu cheguei lá, foi lá em Campinas. Antes, ele me explicou essa questão, tudo que eu sou advogado, né? Eu não sou técnico. Isso é até muito importante vocês verem. Pô, eu não tenho conhecimento técnico para discorrer sobre essa questão do encaixe, enfim, em geral, né? Eu não tenho conhecimento técnico eu tenho conhecimento técnico profissional, de direito, de patente e tudo mais. Mas aí, beleza. Antes de viajar, ele me explicou esse detalhe aqui do lacre e falou para mim, então, se a caixa aqui for vazado, for caído e for vazado para dentro do lacre, fechou. Você desviou a nossa patente. Se não for, ferrou. Então, se não for, o que eu falo? Não sei, inventa alguma coisa aí. Beleza, eu fui estudando essa questão do lacre, fui estudando. Chegou lá, foi começar a reunião de perícia, o dono da empresa, na frente estava eu, o advogado de propriedade intelectual deles, que é um escritório bem conhecido, e eram dois advogados, eram um senhor de 50 e poucos anos e um outro de 40 anos, né? Então, tipo, que me olharam assim, e você, chegou lá, eles falaram, Não, eu vi na cara deles, assim, beleza, né? Vamos botar esse moleque no bolso. E daí, o dono da empresa, que era um parque fabril gigante, o dono da empresa estava ali com a gente e mais a advogada da empresa. Então, os 3 advogados, mas o dono da empresa e o perito. né? Não, e daí, foi começar a perícia, o dono da empresa já pegou a caixa, levantou, botou isso na mesa e falou assim, o grande lance é que a caixa deles tem um lacre que é vazado, a discussão do lacre caído aqui que é vazado, e a nossa, tu vê que a caixa não é vazada, é plano, não viola a patente, é totalmente diferente. Bom, acabou. O dono da empresa ali já acabou a discussão, acabou o processo pra gente já. Nossa. E daí, até, quem tá me escutando aqui vai pensar assim, tem um cara com a patrulha e tal. Não é, eu pretendo desinteresse do meu cliente e é isso aí, né? Então, tu tava ali como advogado do autor, né? O processo foi, e daí o que eu peguei e falei assim, não, mas se vocês lerem aqui, o que acontece? Eu, durante o voo, fiquei lendo várias vezes a patente, pensando assim, vai que aconteceu uma coisa, eu olhei assim, não, mas aqui, a nossa patente, ela descreve aqui o encaixe, e realmente a gente falava do encaixe na redação da patente, só que o que acontece? Isso não estava no quadro reivindicatório, que é e aqui já quem está nos assistindo aqui, o perito que está nos assistindo saiba, o coração da patente sempre está no quadro reivindicatório. Tem que se considerar aquilo que está no quadro reivindicatório para se considerar o que é o objeto de proteção da patente. E tinha essa descrição do encaixe, na verdade, estava no quadro reivindicatório, mas não estava no caracterizado por. Então, quem está nos assistindo aqui, tem que estar no quadro reivindicatório e logo após os termos caracterizado por ou caracterizado pelo é o objeto geralmente de proteção de patente. Isso estava no quadro reivindicatório, o que eu me aproveitei, mas não era o coração da patente, realmente o presidente da empresa falou perfeitamente. Eu falei, não, mas tá aqui escrito o encaixe tá aqui escrito o encaixe da alça aqui, porque ficava na alça esse encaixe do lacre, e tá aqui escrito aqui que ele é em protuberância caído para dentro, que é porque quando você pega a caixa, se levanta ela mais fácil. E o que acontece? Era cair da caixa para alça, mas não pro lacre. Ele não tinha protuberância para dentro, mas era liso para dentro, mas por fora ele tinha caído pro encaixe da mão. E eu peguei e falei assim, e fica muito mais fácil de carregar a caixa. E isso é o objeto da patente. E levantei assim,
Só que o que acontece? O que eu falei foi tão absurdo, tão errado pro processo, que nem eles, nenhum dos advogados pensaram assim tipo, poderia vir assim alguém falar alguma coisa. E daí o perito, e o melhor de tudo, foi que o perito, ele me escutou, pegou a caixa, levantou e falou assim, não, é verdade. E daí os advogados, foi maravilhoso, né? O dono da empresa olhou para os advogados, nossa, os advogados já tomaram um susto, falaram assim, não, mas tem uma ação de nulidade correndo que eu não quero anular essa patente. Beleza, vamos discutir essa de nulidade, então. Não vamos mais discutir a comparação dos produtos. Então, no final, a perícia foi ao nosso favor. O perito, ele concluiu assim, olha, tem 95% de semelhança. Foi mais ou menos assim que ele descreveu. Então 5% não é. 5% não é, mas 95% que configura o suficiente para ver violação de patente. Beleza! Valeu, perito, tamo junto! E daí foi assim, um caso que até... Quando eu voltei pro escritório, né, eu falei pro pessoal assim, eu cheguei falando assim, pegou? Não tinha encaixe, eu falei um monte de bobagem lá e a gente vai tomar ferro nesse processo. Quando saiu a perícia, eu mostrei pros meus irmãos, eles ficaram, mostraram pro cliente, assim, mostrando aqui, ó, conseguiu uma proteção com uma coisa de vocês que nem é o objeto de proteção, né, então... E quanto que vale uma caixa dessa? Pra que serve? Douglas perguntou. Como é que é? Douglas perguntou, quanto vale uma caixa dessa e pra que serve? Eram caixas provavelmente caixas de transporte de produto, né? Que eram umas caixas industriais e eu não sei quanto vale, mas eu vou dizer que a fábrica era gigante e devia produzir, sei lá, não sei quantas mil caixas, sei lá, por semana, por mês, né? Então, não, com certeza era um valor grande de indenização que o nosso cliente ia ter. Nossa. Então já... E outra coisa, você falou que teve um perito judicial que fez essa perícia. E o perito judicial nessa área, qual é a graduação, qual é a expertise que ele precisa ter para atuar nessa área? É o pessoal da engenharia, é do direito? O que precisa ter para atuar nessa área? Essa é uma excelente pergunta também, excelente pergunta. Ao meu ver, ele tem que ser o técnico no assunto. O grande problema é que às vezes é difícil encaixar essa questão do técnico do assunto com a pessoa que domina a área de propriedade industrial, domina o direito de patentes. Então, às vezes é complicado, porque a gente vê advogado fazendo patente de questão mecânica, né? O que ele fala? Eu já vi. A pessoa que fazia esse tipo de perícia aqui em Brasília tinha OAB, então era um advogado. Aliás, ele estava inscrito como advogado, né? Então não sei se ele tinha outra formação a mais. Mas pelo que eu vi, ele era um advogado. Então por isso que eu pensei, deve ser uma área também para advogados. Muitos advogados fazem, muitos têm até... O que acontece? A lei, ela fala assim, olha, uma patente, ela tem 3 requisitos, dependendo do tipo de patente. Uma patente de privilégio de invenção tem o requisito da novidade, da atividade inventiva da aplicação industrial. Uma patente de modelo de utilidade tem da novidade, do ato inventivo e da aplicação industrial. O que muda é a questão do ato inventivo da atividade inventiva. A atividade inventiva quer dizer que uma patente ela não pode ser uma coisa óbvia, uma coisa evidente para um técnico no assunto. Ou seja, isso aqui é novo. Requisito da novidade, é novo. Ninguém fez nada igual no mundo. Mas do que existe no mundo, o que foi feito é óbvio. Qualquer um poderia ter chegado a esse resultado. E da aplicação industrial tem que ser aplicado em indústria. Então, digamos, pegamos esse requisito da atividade inventiva. Como eu falei, não pode ser óbvio para um técnico no assunto. Daí a gente tem lá casos no escritório que o perito diz, não, mas isso aqui é evidente para um técnico no assunto. Tá, mas tu não é engenheiro. Como é que tu vai dizer que é evidente para um técnico no assunto, né? Até teve um professor, que é um grande amigo meu, Milton Lucídio, ele mesmo fala, Milton Leão Lucídio, pós-doutor em propriedade intelectual e tal, ele mesmo fala, tudo é óbvio depois que já está descrito, né? Exatamente. Depois que a onça está morta, todo mundo chega perto, né? Exatamente. Então, o que acontece? Como é que, ele, advogado, vai pegar e vai anular minha patente dizendo que isso é óbvio para um técnico no assunto, entendeu? Não sei, às vezes acaba sendo até... Tem um caso lá no escritório que teve perícia justamente desse nosso amigo. E quando a gente descobriu que era ele o perito, eu já pensei, ferrou. Eu tinha tido aula com ele, umas 2 semanas antes. E ele deu aula sobre redação de patente. E ele explicando a redação da patente, ele era muito criterioso. E a gente sabia que a patente não estava
muito bem redida, né? Nosso cliente tinha contratado um outro escritório que fez a redação e depois seguiu trabalhando com a gente. Então a gente sabia que a redação não era tão boa assim. E o outro requisito de patente, né? Suficiência descritiva. Que a patente tem que estar escrita de uma forma suficiente que um técnico no assunto pode replicar. Então, nesse caso aqui, o perito era um advogado e ele falou que a patente não estava descrita suficiente para um técnico no assunto. Isso acontece, ele é pós-doutor em propriedade intelectual. Eu tenho lá TCC sobre patentes. Então, como é que eu vou agradar esse homem? Vai ser difícil. Eu não tenho, né? Então, pô, claro que ele disse que a patente era nula, que não estava bem redida. Na época, eu quis impugnar. Eu quis falar assim, olha, ó, ele não é advogado, ele é advogado. Como ele tá fazendo isso? Só que já como ele é também próximo a gente e tudo mais, o pessoal no escritório, não impugna, tudo bem, vamos aceitar aqui a derrota mesmo e faz parte. Então... E aí, quando a pessoa tem um bom currículo, né? Nesse caso, o cara é PhD, fica difícil de impugnar, né? Muito difícil. Não, e pior que, ao meu ver, o que eu queria dizer? Tipo, ele não consegue compreender a patente porque ele não é engenheiro. Por isso que ele diz que é insuficiência a descrição. É insuficiente a descrição. Porque ele é advogado, e ele lê e ele não entende. Só que, de outras formas, sei lá, o pessoal falou assim, não vamos falar isso, porque pode considerar ofensivo e tudo mais, então... Mas enfim, né, eu sugiro isso até para se tiver advogado nos assistindo, em perícia de propriedade industrial, se for advogado, sempre tem esse argumento, né? De que, olha, ele não é um técnico no assunto, então como é que ele, pela lei, exige que seja um técnico no assunto que tem que apreciar a matéria? Ou até se for, digamos, um engenheiro, como acontece muito lá, um engenheiro químico, a gente pega muita perícia assim, engenheiro químico analisando uma indústria de asfalto, um engenheiro mecânico analisando uma patente, um desenho industrial de uma lâmpada, né? Não, esse cara não é o cara que entende da matéria, não é ele que tem a propriedade para falar, então sempre dá para impugnar, né? Agora também vai do juiz lá, porque os juízes eles têm muita confiança nos peritos, né? Então, sim, exatamente. Uma pessoa que é química, por exemplo, ela pode atuar em área, por exemplo, alguma patente na área química, por exemplo? Pode. Aliás, até tem químicos que são excelentes redatores de patente justamente por isso, porque eles são contratados para fazer patentes químicas. Só que eles fazem tanta patente que eles entendem como fazer uma patente elétrica, como fazer uma patente mecânica, eles já têm conhecimentos de engenharia. Então, geralmente quem faz patente, começa a fazer patente, gosta da matéria, acaba trabalhando em outras áreas também. Tanto que advogados acabam sendo peritos, né? Enfim. Sim, por já ter essa noção. E para ser técnico nesse tipo de redação, qual é a formação que precisa ter, por exemplo? Ao meu ver, nem precisa de formação. Não precisa de formação. O grande lance é entender o produto e entender as diretrizes do NPI. Saber redigir ele de uma forma que... Porque uma patente, como é que é a redação de uma patente? É o relatório descritivo, que se descreve o que já existe, o que é a invenção e o que ela está melhorando, o que ela está solucionando. Se a pessoa consegue fazer isso, né, porque no final a única coisa que faz a diferença é a assinatura dela. Porque de resto, eu falo isso realmente por experiência, porque eu conheço ótimos peritos que são ótimos redatores de patente, que fazem até perícia, que são administradores, que são de outras áreas que não tem nada a ver com direito e propriedade intelectual. Mas claro, por exemplo, os grandes escritórios da área, né? Por exemplo, a Danone, que é um escritório que a gente conhece o pessoal, que atende Coca-Cola, atende Apple, trabalham em causas de multinacionais. Eles têm lá um advogado que é engenheiro. Então, advogado e engenheiro mecânico. E esse cara ele só trabalha ali nos casos do motor, dos casos da Volkswagen. Então, não tem nem como discutir com uma pessoa dessa, né? Chegou ali na frente de uma reunião de perícias, quer dizer, já tive essas oportunidades e digo que foi muito desgostoso, né? Porque o conhecimento técnico da pessoa é nas duas áreas. Ele entende a parte de direito, ele é advogado e ele também é técnico na área que você está discutindo a patente. Sim, aí fica difícil ainda ele ter uma formação em duas áreas, né? Tanto no direito, que também envolve... Eu acho que uma das áreas que envolve muito forte aí é o direito, porque você precisa saber ler o que está ali, você precisa ter uma boa redação, porque para redigir uma patente, uma marca, você precisa saber também da legislação, da lei de proteção da patente. Então,
Aliás, propriedade industrial, desculpa, lei de propriedade industrial. Você precisa ter essa noção. E no caso da engenharia, ele vai ter também a noção da engenharia, de como descrever, de ter todo aquele processo de produção, né? Então, é outra formação bem interessante. E me diz uma coisa, esse tipo de perícia tem muita demanda? É algo que precisa de muita perícia? Tá aumentando? Porque eu tô vendo que esse mercado tá expandindo. Tanto é que eu vejo muito mais pessoas se cadastrando, muito mais pessoas registrando a sua marca do que antigamente. Então, assim, eu vi no meu meio mesmo um crescimento da área. E quanto às perícias, tem muita alegação de patente? Isso é comum ou isso acontece muito de vez em quando? Tem muita demanda no dia a dia. A gente diariamente é com clientes para registrar marca, para fazer patentes. Na questão judicial, não é a coisa que mais demanda. Eu falo isso porque eu já estagiei nos gabinetes que julgam propriedade industrial. Então, foi uma boa oportunidade. Eu estagiei por um bom tempo. E é os processos com menos demanda, sempre, né? Porque eles julgam, os embargadores lá que julgam, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eles julgam ensino, julgam um caso de responsabilidade civil, julgam seguros, julgam um monte de coisa e julgam propriedade industrial. Então, no gabinete que eu trabalhei lá, tinha um assessor que era técnico em propriedade industrial. Ele sabia muito, até hoje ele é meu amigo, a gente conversa, ele entende muito da área. Mas ele era exceção, né? Porque um outro aqui, aproveitando até o ensejo aqui, que é uma live de perícias, falar de um episódio que aconteceu. Eu trabalhei em dois gabinetes que julgam propriedade industrial. No primeiro deles, o pessoal odiava a matéria, né? Então não tinha ninguém que julgava bem. E eu lembro que eu fui contratado justamente porque eu falei que eu queria trabalhar com propriedade industrial, que era o escritório da minha família, e já como eu ia trabalhar com minha família, eu queria ter experiência de trabalhar com a matéria. E daí as assessoras olharam pra mim, tu quer trabalhar? Então toma aqui, o filho é teu. E me jogaram nos autos, foi aí que eu descobri que os autos de propriedade intelectual eram gigantes. Era um caso de violação de patente, né? E então, hoje eu sei que são gigantes porque eu faço eles serem gigantes, né? Eu junto prova, documentos e tudo mais. É muita prova, né? Muita prova. Até explicar isso para os peritos de agora, porque isso vai acontecer muito com vocês se atuarem com patentes. Um objeto, como eu falei, assim, um objeto da discussão da perícia vai ser se o produto é igual ao outro ou não. Então vai se analisar produtos e tudo mais, se comparar. Um outro objeto da perícia pode ser a questão da validade da patente. E até dos requisitos que eu já expliquei antes, por exemplo, da novidade, dizer que a patente não é nova. Então eu vou juntar todos os documentos que eu encontrarem, mostrando que essa patente já era produzida antes. Então eu vou juntar patentes do Japão, da Tailândia, do Paquistão, de todos os lugares do mundo que eu encontrar produtos que sejam similares para mostrar que o que ele estava descrevendo ou não é novo, ou sendo novo, não é óbvio em relação a isso aqui que eu estou te mostrando agora. Então por isso que os autos são gigantes muitas vezes, né? Chega num tribunal, são 5, 6 volumes de processo físico que era na época, né? Porque é muito documento tentando anular a patente. Geralmente em caso de patentes, né? Ou tentando mostrar a comparação dos produtos, enfim. E daí, nesse caso específico, o que aconteceu? Eu lembro que eles me jogaram assim na frente da minha frente, assim, então toma que o filho é teu, com 5, 6 volumes de folha. E eu comecei a folhear aquilo, eu falei porque eu queria, mano, eu falei que eu sabia. Eu tinha tido uma experiência no escritório da minha família, mas eu ainda, tinha 20 anos, não fazia nenhuma noção de como julgar. Então, tomei a decisão mais madura do mundo, que foi pedir pra ir no banheiro e ligar pro meu irmão. Essa foi boa. Eu já tive amiga minha que é administradora, que quando ela foi pro emprego novo, toda hora ela ia no banheiro. Aí, acho que devem ter achado que ela tava com algum problema, porque ela não sabia fazer aquele tipo de planilha e ela ficava procurando no Google. Ela ia lá, fazia, daqui a pouco procurava no Google, voltava. Então, assim, olha, o famoso ir no banheiro é porque a pessoa tá aprendendo ali na hora. Não, e no banheiro, aqui fica a dica, se não souber o que fazer, vai pra ir no banheiro. Não tem erro. Daí eu liguei pro meu irmão disse a seguinte frase que vale aqui pra todo mundo que tá nos assistindo. Só olha a perícia e o que o perito disse vai lá que concorda com ele.
E daí foi o que eu fiz o acórdão, peguei um padrão de acórdão e só mudei ali a questão da perícia e tudo mais e mantive o resto, né? E daí foi legal, assim, e daí até falar assim, ó, o voto que tu fez ficou uma bosta, o desembargador mudou tudo, mas a única coisa que ele manteve foi o entendimento, que tu julgou a ação, na época acho que eu julguei a ação procedente, que o perito tinha dito que os produtos eram iguais, e ele falou que o desembargador manteve a procedência e tudo mais, então, ou seja, perícia... Ou seja, ali a conclusão era a mesma, não era não? Só não soube escrever o negócio, né? Mas... Era a mesma. E deixa eu te falar, nessa área de perícia, assim, a gente tem algumas perícias e também muito complexas, né? Porque eu vi 5 volumes, é muita coisa. Acho que o pessoal... Tô vendo no judiciário, o pessoal está se especializando. Você está sentindo isso também no judiciário? Antigamente era um juiz bem generalista, agora já é civil, daqui a pouco família. Então, assim, tá havendo uma separação. Então, acho que é o caminho do judiciário, essa especialização. Então, cada vez juízes mais especializados em determinadas áreas. Pelo menos é o que eu vislumbro, né? Não sei se isso vai acontecer também nas marcas e patentes. Tomara, porque eu digo, tem no Rio de Janeiro, o que acontece? Tem 2 tipos centrais assim, de ações que tem perícia. Tipos de ações. Uma é essa que eu falei, da abstenção de uso, ou pode ter uma produção de prova, enfim, mas de violação de patente. Que lá eu tenho meu cliente que tem uma patente, vai lá a outra empresa e copia a patente dele. Ali, essa pergunta é bem interessante sobre o trade dress, mas depois a gente fala disso. Daí vai lá, a empresa copia a patente do meu cliente, então eu entro com uma ação para a pessoa para de usar a patente do meu cliente, peço indenização e tudo mais. E tem um outro tipo de ação que é muito específica, que digamos, o teu cliente tem uma patente e meu cliente vê que é um bom produto para se produzir. E ele vê que a patente, a tua patente, a patente do teu cliente, ela é de um produto que é comum, vulgar, é evidente, óbvio para o estado da técnica. Ele fala assim, cara, mas isso aqui o cara conseguiu patente é óbvio, tipo assim, é necessário para se produzir, faz parte do técnico, faz parte do processo de fabricação, enfim, uma coisa assim. Então essa patente do cara prejudica, na verdade, todo o mercado. Ou realmente nosso cliente fala, cara, quero anular essa patente porque eu quero fabricar esse produto, é muito bom mesmo. E a gente vai lá, estuda e encontra lá uma patente depositada lá na China 6 anos atrás, que é igual a patente da outra parte. Daí acontece, o que a gente faz? A gente entra com uma ação de nulidade contra essa empresa e contra o INPI, pelo ato de ter concedido a patente. E para isso tem as varas especializadas na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Que bacana! São varas especializadas em propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Que bacana, não conhecia, não sabia. Não sei nem se aqui tem isso, mas eu acho que é uma coisa crescente, né? Tem do judiciário essa parte da especialização. E uma outra coisa, faz mais assistência técnica ou você acha que tem mais perícia judicial ou assistência técnica nessa área? Porque nesse caso aí, por exemplo, de encontrar uma patente em outro país, acho que seria mais uma assistência técnica, né, para iniciar um processo. No caso da perícia judicial, para verificar se aquela patente se enquadra mesmo. O que você acha que tem mais? Assistência técnica ou perícia judicial? Tem mais assistência técnica. Tem mais. Porque a assistência técnica tem sempre quando se faz uma ação de patente, né? E também quando se tem, às vezes, outros casos de desenho industrial, enfim. Por exemplo, o desenho industrial é questão estética. E eu já vi juiz que falou, não precisa de patente. Eu consigo ver que se o produto esteticamente é igual ao outro, não. Não preciso... Eu tô olhando que os produtos são iguais, entende? Até, às vezes, o advogado leva os produtos físicos em audiência. A gente já fez isso em reunião de perícia. E mostra, aqui os produtos, eles são iguais, é uma cópia. Você não precisa de um perito vir aqui e afirmar que os produtos são iguais, porque já está evidente aqui na comparação um do lado do outro, né? Então, mas a gente vai lá e põe um assistente técnico corrigindo. Por mais que seja evidente, pelas dúvidas, é um técnico que está dizendo. Então... Entendi. Verificamento. E explica sobre esse trade dress aí, que o Emerson colocou aqui, trade dress. Eu não sei você vai ter que explicar o que é trade dress e isso sempre fez uma dessa. Bom,
O trade dress é todo o conjunto de sinais que fazem uma empresa. Para resumir, assim, digamos, o McDonald's. A marca do McDonald's, quer dizer, digamos, a identificação, a identificação da empresa McDonald's não está só na marca McDonald's, não está só no M. Tu reconheces o McDonald's no Brasil inteiro. Pela arquitetura, pelas lanchonetes, os uniformes dos atendentes, você conhece pela forma como eles divulgam o lanche. Então, tudo isso forma um conjunto de imagem da empresa. Uhum. E o que acontece? Uma perícia nesse sentido, às vezes é muito bom, para entender se todos os sinais ou não formam um trade dress, no caso de violação, mas melhor ainda, para ver se há um trade dress ou não. Daí, digamos, a parte que ela diz assim, há violação de trade dress, mas essa empresa ela tem um trade dress, entende? Ela tem aqui sinais que formam tudo conjunto de imagem, ou ele está falando aqui aleatoriamente porque as marcas podem ser diferentes, entendeu? Uhum. Então, isso é legal. Até um McDonald's com todas as cores do McDonald's, só muda um pouquinho e tal. Isso seria trade dress? Exatamente. Até, eu tenho um caso muito legal que até bem legal esse caso, não vou falar o nome da empresa, mas ele foi eleito um dos 10 maiores casos de propriedade intelectual do país. Uhum. E até meu irmão me mandou uma manchete me informando disso, e foi um caso que eu fui contratado para fazer um parecer, né? Bacana. E muito legal, é realmente uma empresa bem grande de franquia do Brasil. E o que acontece? Eu fiz uma reunião com os advogados que foram contratados para fazer ação. Eles não entendiam muito da área de PI e me contrataram para fazer um parecer. Uhum. Eu fiz reunião com os diretores da empresa e com os advogados. Eles foram lá, me mostraram a marca, me mostraram a propaganda do produto, me mostraram lá o uniforme dos atendentes, os balões que colocavam na frente da franquia, enfim, toda uma questão de trade dress, que era todos os sinais da marca. E me mostraram as duas marcas. E disseram, uma ação de violação de marca que a gente está fazendo. A gente precisa de um parecer teu nesse sentido. Eu, beleza. Eu peguei ali e fui redigir o parecer. E tá, sentei no computador, pedi o parecer, mas eu pensei, quer saber? Vou pegar uma opinião do meu pai. Eu trabalho no escritório da minha família, né? Então meu pai, meus irmãos, não trabalham junto. E meu pai, meu pai trabalha já há mais de 50 anos na área e tal. Eu cheguei pro meu pai e mostrei duas marcas. Mostrei ao pai, tô fazendo um parecer aqui de um caso grande aí, cheguei pré-animado, assim, pai, tô fazendo um caso grande aqui de violação de marca, essas duas marcas. Ele olhou pra mim e falou assim, nada a ver, vai perder certo. Tá de sacanagem tá me dizendo isso, vai perder certo, as marcas não tem nada a ver uma com a outra. Tá de sacanagem, me ajuda aí, tu não acha nada que pode ser parecido? Não, isso aqui é causa ganha pra outra parte aí. Já, nem aí pra minha causa, putz, você tá... Peguei as duas marcas, fui lá na frente do meu irmão, né, que daí meu irmão é mais carinhoso, assim, pelo menos pra... mano, aqui as duas marcas e tal, fui contratado pra fazer um parecer, o que tu acha? E o meu irmão olhou assim, muito difícil, muito diferentes marcas, acho que não vai conseguir. E puta que pariu, né? E você, como é que falou? Cliente, então, aí, mas... Eu não falei nada pro cliente, o cliente tem que estar assistindo essa live aqui pra saber que rolou isso nos bastidores, porque eu não falei nada. Eu voltei, não ia, de jeito nenhum que eu ia ligar e dizer que não, a gente vai fazer um parecer desfavorável, não existe isso, né? E daí eu fiquei pensando, putz, como é que eu vou fazer? Que daí eu comecei a me ligar, né? Eu comecei a trabalhar, ler todos os materiais ali que tinham me mandado e tal, eu comecei a me ligar. Que caramba, na verdade o negócio não tá tanto na marca assim. E daí eu peguei e fiz o mesmo processo que tinha feito comigo, porque na verdade eu fui no seco mostrar as marcas, mas eu peguei, o que eu fiz? Fui lá, mostrei a propaganda da empresa. Eu falei, olha essa, cheguei meu pai, olha essa propaganda aqui. Mostrei propaganda e tal, eu falei, agora olha essa propaganda aqui. Assim, muito parecido, a forma como o hambúrguer cai no hambúrguer, como o hambúrguer cai no pão, o queijo cai, e vem o alface e tudo mais, e olha aqui os balões aqui na frente, caramba, igual um ao outro. E olha os uniformes dos atendentes, caramba, essa empresa tá vilando muito a outra. Eu falei, olha as duas marcas, e eu falei assim, as marcas são parecidas. Porque acontece, não eram só as marcas, era todo o conjunto de imagem que compunha as marcas. Eu fui lá, fiz a mesma coisa que meu irmão, e eu falei, agora tu me convenceu. Agora tu realmente tem causa. Eu fiz o parecer, concedeu liminar para outra empresa remover tudo, tirar os uniformes dos atendentes e tudo mais. Então foi um caso de êxito, mas aqui é o perfeito caso de trade dress. Não, isso que você tá falando é para todas as perícias, Cassiano, todas as perícias.
Porque o pessoal chega assim, dá uma primeira olhada. Gente, perícia não é primeira olhada. Perícia é minúcia. Perícia é você debruçar, ver tudo. Você foi no local, você fez a vistoria. Como que foi esse tipo de perícia? Ou eles te enviam a foto? Na verdade, eles me enviaram todos os materiais que tinham, né? E eu comecei a pesquisar mesmo as franquias, olhando no Google Earth, a franquia de um, a franquia de outro. Eu não cheguei no local, senão eu ia ficar um dia inteiro viajando pelo Brasil. Mas a gente contratou junto também uma empresa que faz opinião pública. Então foi ótimo, né? Que chamava alguém que não conhecia e falava, o que tu acha dessa loja aqui? E o que tu acha dessa loja aqui? Tu vê a semelhança? Daí eu pensei, não vejo, tudo mais. E a pesquisa pública foi muito favorável. E, claro, todo o trabalho do advogado ajudou a instruir, né? Porque eu falei essa questão aqui, já falei assim, falei pra empresa que a gente contratou, não vai só apresentando as marcas, porque daí é causa perdida, né? Eu acabei de fazer isso aqui e não deu certo. Então, daí foi uma coisa bem exitosa, mas foi bem nessas. Tinha um trabalho de formiguinha. É esse olhar minucioso. Se você olhar de cara, você não tem uma percepção total sobre nenhum caso. Eu digo isso em qualquer caso de perícia. Perícia doc também, a documentoscopia. Eu digo, não vá no primeiro olhar. Não vá no primeiro olhar. Você tem que examinar cada item, o negócio da perícia é você ter paciência, Cristiano. Você tem que ter uma paciência para observar cada detalhe, porque assim você vai verificar tudo realmente. Você vai conseguir ter uma total compreensão do caso, né? Não só, por exemplo, igual o seu pai, às vezes olhou uma coisa que não tem nada a ver, né? Você adentrou, você mergulhou no caso e falou, não, calma, começou a ver tudo, e com isso você conseguiu verificar toda a complexidade, todas as minúcias do caso e ter uma persuasão aí muito bacana. Isso tem uma dica muito legal para os peritos, porque o que acontece? Imagina, eu estava ali na frente dos diretores da loja, da empresa. Eles estavam me mostrando os prejuízos que eles estavam tendo toda vez que essa empresa abria uma franquia no lugar. Eles começavam a receber confusão, ele também tinha e-mail e tudo mais, reclamações, na verdade, não é nem e-mail, reclamações Reclame Aqui. Colocando lá, comprei um hambúrguer e veio estragar tudo mais. E eles falam, cara, isso aí não é, a gente nem vende esse produto, porque estava tendo essa confusão. Então, o que acontece? Eu tô próximo ali, à parte. Eu tenho que pegar tudo aquilo ali que ele está percebendo e levar para o juiz. O advogado, com os instrumentos da justiça, né? Instrumento da justiça. Né? Mas, enfim, levo isso tudo para o juiz. E do que eu levei para o juiz, eu também tenho que mostrar toda essa questão técnica para o perito, que é muito mais difícil. Porque para o juiz eu mostro questão fática e argumentos daí com base na lei. Para o perito eu mostro questão técnica. E isso é muito difícil. Eu tenho até vários exemplos para dar aqui sobre isso. Se der tempo, até comento. Não, vamos falar sobre esses exemplos. Aqui, a Alessandra perguntou se você atua no deferimento e indeferimento de uma marca. Eu acho que não, né? O pessoal que trabalha no INPI... Não, exatamente. Eu não defiro e nem defiro nada. Eu faço pedido de registro. Se indeferirem, eu faço recurso administrativo, né? Eu sou um advogado, como falei, eu sou procurador, sou um instrumento. Né? Não, então... sou quem dá a decisão. Então, outra coisa, perguntaram aqui sobre aquela música do Late Coração. Esse é um caso que eu acho interessantíssimo. A primeira vez que me mostraram essa polêmica, eu fiquei meio achando, mas eu não acho que viola. Porque o que acontece? Pô, e a música ele encaixa muito bem. Late Coração, o cara tá fazendo um cachorro, né? Então como é que eu vou dizer que ele tava querendo copiar o James Blunt? E isso eu acho um caso muito legal, por exemplo, de um perito analisar isso. Eu pediria perícia para mim, cara. Se eu visse que eu fosse perder o caso, ou visse que fosse necessário, eu ia pedir perícia e dizer pro perito. Analisa se a um perito, sei lá, que entende da área de música, em comparação a todas essas reproduções aqui sonoras que se tem similares. Realmente o nosso cliente está violando algo do James Blunt ou ele está apenas reproduzindo algo que já é comum na música? Então... E outra coisa, nesse caso, James Blunt, acho que é americano ou inglês, eu sei que ele é de outro país. Como que seria esse caso judicial? Seria aqui no Brasil? Seria em outra localidade? O fato no Brasil, né? Então, eu acho que seria no Brasil. Não tem como, por exemplo, um brasileiro ajuizar uma ação de infração de marca no estrangeiro, não tem como, não tem competência. Teria que colocar a ação aqui, né? Procurar os advogados aqui.
Ah, tá. Mas isso é uma coisa que acontece muito. A gente atua muito em casos de violação de patente de estrangeiros e que o nosso cliente produz um produto e que a empresa estrangeira fala, a violação de uma patente que eu produzi antes, o cliente tinha conhecimento da patente. E às vezes o cliente quer, não, a gente tenta às vezes anular a patente, às vezes faz um acordo mesmo, vê que não tem que fazer mesmo, então... O bom para fazer um acordo é você ter um parecer, né? Porque daí ali você já consegue até mesmo impulsionar um acordo para que seja ali favorável. Então acho que é interessante o cliente contratar um parecer para que pleiteie a sua alegação. A vida toda, porque como eu falei, a gente vai fazer um estudo e vamos tentar anular a patente da outra parte. E a gente faz esse estudo e vê que não tem, que eles realmente têm patente. Daí acontece, até vai litigar, mas fica muito mais difícil de defender. Mas ou encontra um documento que é igual, que foi produzido antes em outro país, né? Porque muitos escritórios até é triste isso, mas é uma grande dica aqui para quem está acompanhando essa live, que a maioria das patentes no Brasil hoje tem ruins redações. E é muito difícil definir uma patente mal redida, muito difícil. Sim. Não, é algo que é que nem minha professora de processo civil, ela falava o seguinte, que a petição inicial você tem que escrever muito bem. Da mesma forma, é uma solicitação de patente, porque você tem que ter tudo ali. Se faltar alguma coisa, depois já era. Porque é esse o momento que tem que estar tudo certo, não é mesmo? Exatamente. Como é que a gente faz lá no escritório? A gente não chega oferecendo direto para o cliente uma redação de patente. A gente chega para ele, a gente vai fazer um estudo, que lá no escritório a gente chama de laudo de busca, e esse estudo a gente vai conferir se tudo que já existe antes. E esse estudo ele acaba sendo tão bom, porque a gente às vezes confere que o cliente inventou mais coisa do que ele imagina, ou às vezes que o que ele inventou ainda não é patente, já produziram antes, mas a linha de raciocínio dele está quase lá, para ser diferente do estado da técnica, que se chama, né, o estado do que já é de domínio público, conhecimento público. Então, às vezes a gente conclui o laudo dizendo, se você focar em tal coisa, em tal, por exemplo, tal dispositivo aqui da tua máquina, você vai conseguir patente. Mas se for depositar como está hoje a invenção, já tem esse documento aqui que descreve uma coisa muito, muito similar, que é bem possível que anule o teu pedido de patente. Então a gente antecipa toda essa discussão, né? Sim, é interessante para que se ele for cadastrar, se ele for fazer a inscrição, ele tem ali a melhor inscrição possível, né? Fazendo esse estudo, ele vai ter ali vazamento para fazer uma inscrição bem redigida, com tudo certinho. É bem interessante. Eu não conhecia essa área, mas é uma área bem interessante e tende a crescer muito. Muito, muito. Não, eu tenho um último caso aqui que posso compartilhar ou também, se já tiver conta estourado aí também... Não. Tá, pode mandar. Eu vou compartilhar então um último caso que tem lá sobre isso, pra galera ver como é interessante a nossa área e até uma perícia, às vezes, como pode definir todo o rumo de uma empresa. A gente tem um cliente que produz peças automotivas. O que acontece? Esse cliente muito esperto, ele começou a ver que se ele produzisse patentes das peças automotivas, ele conseguiria vender com exclusividade para determinada empresa. Então, digamos, um encaixe de uma caminhonete, né? Como nesse caso, a caçamba, um encaixe que abre e fecha a caçamba. Se o cliente começou a perceber que se ele desenvolve um encaixe novo, lá a empresa que trabalha com ele vai continuar trabalhando com ele, e os outros concorrentes vão querer trabalhar com ele também. Tipo, ele vende exclusivamente para Fiat. Daí, esse encaixe, a Volkswagen também quer ter nas caminhonetes dela. E ela procura o nosso cliente e procura a produção dele, porque só ele pode fazer esse encaixe. Entendi. Esse encaixe, essa peça automotiva. Daí, nesse caso em específico, era justamente desse encaixe da caçamba. E o que acontece? Até quem for engenheiro aqui vai entender muito bem o que eu tô falando. Quem for advogado, vou tentar explicar da forma mais didática possível. Mas é todo um cabo que percorria no final da caçamba, e do cabo tinha a possibilidade, um pino, tinha uns pinos na ponta do cabo, e no cabo tinha a possibilidade de puxar o cabo e abrir. Deu o que descrevia a patente? Um cabo de aço que com um só toque abre a caçamba da patente. O que o perito fez? Ele pegou e disse que a patente era nula porque tinha uma patente inglesa que era uma manopla. E com a manopla se pega o encaixe e que com um só toque
se abre. E ele falou, então, que a nossa patente ela não tinha melhoria funcional, que ela não melhorava aquilo que estava no estado da técnica, que era de conhecimento público. Sim. E o que acontece? Falando aqui dos bastidores do caso, para a galera ver como realmente era um caso delicado. A Fiat produzia as caçambas da caminhonete Toro, falou que queria que a empresa mandou um e-mail para a empresa que fabricava as caçambas aqui no Brasil, uma empresa de São Paulo, se não me engano, acho que era de Campinas também. Falou assim, olha, para produzir esse tipo de caçamba, só que tem uma patente dessa empresa tal. E daí a empresa respondeu assim, não, mas a patente é nula. O que a Fiat fez? Pegou e encaminhou esse e-mail para o nosso cliente. Falou assim, eu quero trabalhar com vocês, mas eu sei que você tem patente e o meu atual fabricante está dizendo que a patente é nula. E o que a gente fez? Daí o nosso cliente nos procurou, os caras estão dizendo que a patente é nula. Tipo, nula. Então eles querem nula, né? E foi o que eles fizeram, por causa de utilidade. E daí deu essa perícia aí, né? Dizendo que a manopla se equivalia ao cabo de aço. E daí o que acontece? Me ferrou, porque era uma causa que eu estava trabalhando tipo dia e noite para ganhar. E eu não sabia o que dizer em relação ao que o perito estava dizendo. Daí aqui fica uma curiosidade, que eu olhando o enfeite de Natal, eu percebi que, tipo, uma manopla para girar precisa do polegar. E do nosso caso, do nosso cliente, o cara não precisa do polegar, o cara abre só com um dedo aqui. E que não tem um polegar, como é que faz para abrir a manopla? Ou se o cara estiver segurando um outro objeto. Então o que acontece? Eu peguei e trouxe tudo isso para o perito e ainda fizemos o seguinte, pedimos para imprimir o produto 3D. Não, a patente inglesa era de, sei lá, de quando? Tipo, de uns 10 anos atrás. Então, o nosso cliente com uma impressora 3D produziu a patente e levou para frente do perito. E a gente mostrou, ó, tá vendo? É diferente, ó, tipo, a manopla é mais complicada. O perito não sabia o que responder e começou só, tipo, protocolar falando, explicando o que eram os requisitos de patente, mas sem mudar o entendimento. E o processo de até também fica essa dica aqui pros peritos, que se... Pô, eu não sei qual é, até na época o meu irmão falou assim, ele não vai mudar porque ele não quer admitir que tá errado. É muito difícil o funcionamento. Mas o processo deixou de ser entre eu e a outra parte e virou eu e o perito. O perito peticionava, a gente peticionava. O perito peticionava, a gente peticionava. Então, o que acontece? Até a outra parte, ela só falava assim, né? Acompanha o entendimento firmado pelo perito. Então, ela nem discorria, porque o perito ele já estava litigando para eles, né? Então, aqui fica essa dica aí, que, tipo, no final, eu falo isso até porque foi um caso que a gente acabou perdendo. Os incidentes disseram, não, foi o entendimento do perito. Eu vou recorrer até o STJ, com certeza, e, enfim... mas fica aqui até um caso também bacana de propriedade industrial para compartilhar e que às vezes também pode se rever entendimentos, né? Você chegou a fazer um parecer técnico esclarecendo isso? Sim. Isso aí, eu falei que eu tive essa opinião, eu mostrei pro meu irmão, meus dois irmãos mais velhos, né? Um que faz a parte mais comercial de atendimento do cliente e o outro que faz a redação da patente. Quando eu falei isso pros dois, os dois ficaram, caramba, cara. A gente tem muita agora, porque o que acontece? Eles estavam meio desesperançosos, porque eles viam que a patente realmente era mal redigida. O cliente tinha comprado a patente de uma outra empresa. Mas, nesse caso específico ali, quando eu mostrei isso, eles começaram a acreditar mesmo no caso, né? Então, quer dizer, depois da perícia eles ficaram bem desacreditados, mas depois quando eu mostrei isso, não, vamos reverter essa perícia. Mas como falando aqui, desenrolar tudo, a gente argumentou pra caramba e não deu certo. Infelizmente, é muito difícil você reverter. Mas, e tem uma última pergunta que é minha, que na verdade é algo que eu ouvi falar, não sei se é real, mas dizem que o processo para você abrir uma patente, para você conseguir uma patente, cadastrar uma patente, é muito moroso. Isso é verdade, Cassiano? Demora muito tempo? Teve uma pessoa que falou que demora às vezes 10 anos para conseguir cadastrar uma patente. Isso é real? Porque se isso for real, é tão prejudicial para o nosso país, né? Horrível, e infelizmente isso é real. Isso acontece. Daí também aqui, para quem está nos assistindo, fica a dica de ser um profissional qualificado, porque a gente lá no escritório tem aprovado patente em 1 ano, 2 anos. Porque existem táticas que podem ser feitas no processo administrativo, e a gente, por ser um escritório de marcas e patentes, a gente é especializado nisso, a gente consegue a aprovação bem mais rápida da patente. Então, aí é bom, hein? Então quem quiser patente, já fala com o Cassiano, que ele agiliza.
realmente é algo que eu já ouvi falar e eu falei, poxa, e às vezes a pessoa inventou, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é química, ela inventou um método para limpar a água de tingimento de couro. Então, assim, ela inventou um método químico para fazer como se diz? Ela fez um método ali para deixar a água tratada, né, e poder escoar essa água utilizada nas tinturas de couro. E demora, e aí ela ficou até desanimada, né, de fazer essa parte das patentes. E é uma área que eu acho tão bacana, principalmente para a gente poder exportar a propriedade intelectual, que é o que a gente pode ter muito, assim, receber muito mais dinheiro do que só que a maioria das coisas que a gente exporta são commodities, né? E Exatamente. Exatamente. E a intelectual é o que vai mais dar recursos para o nosso país. E o brasileiro tem uma criatividade, né? Cá para nós. Eu fico indignado com isso, porque a gente está muito à frente de outras nações em relação à nossa capacidade produtiva e criativa, só que a gente fica para trás por, claro, por morosidade, por falta de conhecimento, por falta de incentivo. Então, é indignante. Tem uma coisa que se chama exame prioritário, que é pedir para agilizar a patente. A gente está no escritório, teve uma patente ano passado, que era uma máscara do Covid. A gente aprovou ela em 6, 7 meses. Nossa, Pedimos exame prioritário. E o exame prioritário, claro, que do Covid acabava sendo mais rápido, mas tem muitos outros pedidos de exame prioritário, exemplos para pedir o exame prioritário, como, por exemplo, se alguém tiver violando a patente, é um caso de exame prioritário, tem lá escrito como causa de exame prioritário, depender de recursos financeiros. Olha que subjetivo. Todo mundo que deposita patente depende disso para ganhar dinheiro, claro. Então dá para argumentar. Então a gente consegue essa agilidade no exame. Sim. Ó, tem uma perguntinha aqui da Carol. A falta de patente pode ser prejudicial para uma empresa caso ela seja comprada em um procedimento de M e A também? Não é? Eu não sei o que é um procedimento de M&A, desculpa a ignorância, mas eu posso dizer o seguinte, Carol, que pensa o seguinte, o que tu acha que vale mais? A Apple com a exclusividade de vender o iPhone ou a Apple sem exclusividade de vender o iPhone? Fusão e aquisição, esse M&A. Mas de todo modo não precisa nem responder, né? Uma empresa que tem exclusividade na venda de alguma coisa, que tem muita demanda ao público, o valor dela fica muito maior. Sim, tanto que todas as empresas, Coca-Cola tem patente, todas as empresas têm patente multinacional. Né? Facebook lá, já viu uma patente do Facebook, se não me engano. Então... Não, e eu acho que isso aí é o que vai crescer muito. Então, você vai ter muito trabalho aí, Cassiano. Não, tomara! É coisa que precisarem, eu procure. Eu vi perguntaram se eu sou de Porto Alegre, sim, eu sou de Porto Alegre, mas nosso escritório atua no Brasil inteiro, então... Sim, inclusive, parceiro, Cassiano. Então, quando eu tenho alguma coisa de demanda de marcas e patentes, já passo pro Cassiano, né? A gente já fez parceria. Então, quem quiser aí, quem precisar, tá aí o Cassiano. E também, se tiver alguma coisa para indicar, vou chamar você, Cassiano. Muito obrigada. Foi super esclarecedora. Vai ficar no Periciando, meu canal. E se você quiser compartilhar aí com o pessoal, vai estar lá assim que estiver pronto, eu já te envio. Que geralmente minha editora já faz a edição, coloca certinho. Mas já vai estar no meu canal. Muito obrigada, Cassiano. Muito obrigada a todos que acompanharam a live. E até a próxima. Tem alguma coisa que você queira deixar aqui registrado, Cassiano? Pode falar, pode dar um tchau pro pessoal. Bom, procurem essa proteção. Procurem proteção de registro de marca, de patente. Isso é muito importante para o nosso país. E agradeço imensamente o convite da Jaqueline. Muito bom poder falar aqui para vocês um pouco mais da minha área. Agradeço imensamente. Sim, foi muito bom. Então, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Cassiano. Valeu, tchau, tchau. Obrigado mais uma vez pelo convite.